Efésios capítulo 4, verso 17. Quem achou, diga amém. Efésios 4, 17. Diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Tem uma tradução que diz que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Efésios 4, vou ler agora o verso 18. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Vou ler de novo o verso 17, Paulo dizendo ali, olha: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade ou na futilidade dos seus pensamentos. Eu quero pregar hoje uma palavra chamada perdeu, playboy. Olha para quem está do lado e fala assim: perdeu, playboy. Perdeu, playboy. Eu tenho andado muito aborrecido e eu comecei uma campanha pessoal anti-futilidade. Eu tenho andado muito aborrecido com a futilidade. E essa mensagem surgiu de uma notícia que eu li, que eu fiquei muito triste e com raiva. Uma adolescente norte-americana que ficou seguindo o Justin Bieber durante muito tempo. Para quem não sabe, o Justin Bieber é um cantor canadense de 16 anos de idade, que daqui a mais ou menos uns 6 meses, 1 ano, ele será o adolescente mais rico do planeta. Vai passar a minha, a sua, a nossa amiga Hannah Montana em breve, que acabou de fazer 18 anos, Hannah Montana. E ele foi seguido por uma das suas seguidoras, e como ele não deu moral para a menina, ela pegou e se matou. Uma menina de 16 anos suicidou. E quando eu li essa notícia, eu falei assim: o mundo oficialmente agora atingiu o limite máximo de futilidade que poderia atingir. Né? Um menino que a coisa mais importante que ele fez na vida foi o corte de cabelo dele, gente. A menina pega e se mata porque o rapaz inventou o corte de cabelo casulo. O meu é muito mais chique. No dia que eu vi essa notícia, meu coração apertou. E Deus começou a falar muito comigo sobre futilidade. A Bíblia está dizendo que as pessoas sem Deus, elas estão na inutilidade, na futilidade, na improdutividade. E Paulo usa verbos muito fortes. Ele fala que a mente deles está obscurecida, que eles estão em trevas, que eles estão sem entendimento, e que a vida deles se resume a uma coisa só. Verso 19 diz, olha: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação para cometer todo tipo de impureza. Então nós estamos vivendo um mundo onde nós temos notado a futilidade por todos os lados. E para mim, a pessoa que melhor encarna a futilidade é o playboy. É o playboy. É o playboy e a patricinha. Então eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Eu quero te mostrar na Bíblia alguns playboys, algumas patricinhas, para a gente ver os exemplos, e para a gente orar, e para a gente se avaliar, se não há em nós, quem sabe, um padrão de vida como esse, dessas pessoas que estão com a sua mente na inutilidade, na futilidade, para que a gente possa se avaliar e ver se os exemplos negativos da Bíblia, porque Deus colocou na sua palavra não somente exemplos positivos, mas exemplos negativos também, como que nós estamos, se nós estamos seguindo esses exemplos ou não. Então, para mim, um playboy e uma patricinha, eles são pessoas fúteis. E futilidade, para mim, é dar mais valor às coisas terrenas do que às coisas eternas. Eu tenho aqui um monte de conceitos. Olha aqui, tem uma frase legal aqui, olha. Tem a famosa música do Gabriel Pensador, né? Sou playboy, filhinho de papai, eu tenho um pitbull e imito o que ele faz. Sou playboy, filhinho de papai, eu era debilóide, agora eu fiquei mais. Olha a frase linda de um playboy. Deus é 10, Romário é 11, uísque bom é 12,
azar é 13 e acima dos 14 eu estou pegando. Olha o Felipe Dilon. É uma profundidade. Antes eu era feio, agora eu tenho um carro. Eu estou cheio de frase aqui, frase de playboy forrozeiro, frase de patricinha, como é que é? Eles classificaram aqui, eu fiquei, tem as patricinha funkeira, patricinha poser, patricinha pobre, patricinha metida rica, aí tem as classificações, tudo que elas vestem, o que elas falam, tem a classificação e o conceito pelo Wikipédia do que é um playboy, como que eles surgiram, qual a diferença entre playboy e Mauricinho, qual a diferença entre playboy e Mauricinho e a semelhança com a patricinha. Mas eu não quero gastar o tempo precioso dos senhores dando essa descrição. Eu só quero dizer para vocês que para mim um playboy, uma patricinha é alguém fútil. E futilidade é a valorização das coisas terrenas em detrimento das coisas espirituais. E é disso que eu quero falar hoje. Porque para onde eu olho, eu vejo futilidade. Para onde eu olho, eu vejo falta de propósito, falta de senso, eu vejo vazio. Eu vejo um buraco desse tamanho nas ações das pessoas e eu fico me perguntando, meu Deus, aonde que isso tudo vai dar? Antes de eu te mostrar os exemplos bíblicos que eu tenho aqui, eu só quero te mostrar um final de semana típico de uma pessoa sem Deus. Se tiver no ponto aí, coloca para mim aí o final de semana de uma pessoa sem Deus. Okay, can you take that over to James for me? Olha aí, a menina saiu Here you go, James. Oh, you look terrible. e pergunta para ele, como é que foi seu final de semana? Aí ele falou, meu final de semana... Ai, que lindo final de semana dele. Aí ele está conversando com a menina, ele está conversando com os amigos e ele acaba falando mal da menina com ela ouvindo. Ai, meu final de semana foi maravilhoso, foi demais. A sua vida é uma bagunça? Jesus Cristo pode te trazer felicidade verdadeira. Então é isso que a gente tem visto. Eu quero te mostrar então, para começar, 5 playboys, 6 e 6 patricinhas. E aí nós vamos orar. Amém? Podemos ver isso na Bíblia? Deus se deu ao trabalho de colocar na sua palavra os exemplos, para que a gente aprenda. Primeiro eu quero que você veja comigo aí, você vai ter que saber de Bíblia hoje um pouquinho. Juízes, vai comigo lá em Juízes 16. Juízes capítulo 16, eu vou achando e lendo, viu? Hoje eu estou igual professor de universitário, eu não estou a fim de esperar ninguém. Juízes 16, verso 15, diz assim a minha Bíblia, então ela lhe disse, como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo inteiro, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois eu sou um nazireu desde o ventre materno. O primeiro playboy é o playboy saradão, é Sansão. Esse é o cara que acha que a força física e a aparência resolvem tudo, que é uma coisa mais fútil do que viver em função de um visual. Sabe o que eu li essa semana? Que 1/3 das pessoas com depressão no mundo, a causa número 1 da depressão é a aparência física. Que é um planeta mais fútil do que esse? Gente, acho que as pessoas esqueceram que elas vão ficar velhas. Acho que elas esqueceram que você pode pintar o cabelo do jeito que for, ele vai ficar branco.
Sansão era um cara que ele era bonitão e ele era forte. Então a vida dele era baseada na seguinte futilidade: o problema é que pintar, nós resolve no braço. Na minha igreja tem um rapaz muito forte, muito bonito, que a vida dele inteira foi assim, é o famoso pit boy. E esse pit boy, tudo resolvia no braço. Um dia ele achou um mais forte do que ele. Esse mais forte quebrou 17 ossos dele. E aí ele teve que repensar a sua vida, né? Assim, de forma forçada ele teve que repensar. Eu estava lendo sobre uma moça nos Estados Unidos, que o pai dela morreu, era o único, já tinha morrido a mãe, os irmãos, o pai morreu e deixou uma herança de $200 mil. Sabe o que ela fez? Ela pensou, eu pego esses $200 mil e compro uma casa, mas ela teve uma ideia. Pegou os $200 mil e fez 17 plásticas. E hoje ela é famosíssima e ela já tirou esse valor 10 vezes mais, dando entrevista, porque a mudança foi tão brutal, que essa menina hoje é outra pessoa, e o mundo hoje é assim, é um mundo de aparência. Eu estou nervoso com a futilidade. Amanhã, não sei, depois da manhã, o mundo inteiro vai parar para ver o casamento mais fútil do planeta. Ô William, você podia estar me assistindo, velho, só para você anotar isso aí. Os dois já moravam juntos. Quem sabia disso? O William e a Kate moravam juntos. Agora vai entrar na igreja vestido de branco. É aparência. Mentira, tem nada. Não tem nada a ver. Aí para, um terço do planeta para, nem final da Copa do Mundo tanta gente vai parar, para poder assistir uma aparência, um negócio que já aconteceu. Eles já transaram no sofá, na cama, em cima do fogão, já separaram, voltaram de novo, beijaram a boca de outro. Aí vai lá, uma palhaçada, uma aparência. Aí vai lá e todo mundo fica parado. A gente compra a revista Caras, fica lá olhando a saia, a roupa, a aparência. Tudo é aparência! É uma futilidade, é um vazio muito grande. Gente, eu atendo as pessoas no gabinete, sabe que as pessoas reclamam comigo? Eu me sinto feio, eu me sinto feia. Sansão era essa pessoa fútil. Não tem problema você querer melhorar fisicamente, fazer uma plástica, fazer o que quiser. O problema é ligar isso à felicidade, é ligar isso à conquista, é ligar isso a estar bem ou mal com Deus, é ligar isso a como você vai tratar com seu semelhante. Sansão, no final das contas, meu amigo, se lascou. Ele resolvia tudo no braço. O que aconteceu com ele? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Walter lá da minha igreja. Teve problemas. Então, Sansão era esse cara que o que contava para ele era força e era aparência. Futilidade. Porque eu sou muito mais um baixinho com um revólver na mão do que um grandão forte e musculoso. É ou não é verdade? Segundo, veja aí comigo aí, por favor, lá em 1 Reis, capítulo 1. 1 Reis, vai achando aí, correndo comigo, viu? 1 Reis, capítulo 1, e eu vou ler o verso 5. Diz assim, 1 Reis, capítulo 1, verso 5. Ora, Adonias, cuja mãe se chamava Agite, tomou a dianteira e disse, eu serei o rei. Providenciou uma carruagem e cavalos, além de 50 homens para correrem à sua frente. Seu pai, que era o rei Davi, nunca o havia contrariado, e nunca lhe perguntou, por que você age assim? Adonias também tinha boa aparência, e havia nascido depois de Absalão. O segundo playboy aqui é o nosso querido Adonias, é o playboy filhinho de papai. O papai dele nunca tinha falado essa palavra tão malvada para ele, a palavra não. Não pode falar não. Gente, o que eu estou notando é que muito da futilidade dos jovens dessa geração está sendo plantado pelos pais. Os pais não puseram os limites. E aí quem paga? A sociedade. O primeiro que falar um não com Adonias está frito, porque o pai dele era rei e não falou nada disso com ele. Outro dia na minha igreja, um jovem se casou, ele ligou para a casa do pai dele, para o pai dele ir lá, colocar as lâmpadas para ele na casa e colocar o chuveiro e ligar um senhor de idade, 70 anos de idade, teve que sair de casa para poder fazer assim na boquilha, os negócios não. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, menino de Deus,
Me empresta a sua identidade. Para quê? Só para ver se é homem mesmo que está escrito aí. Que às vezes você nasceu 6 e 5. Pelo amor de Deus, você está brincando comigo, velho? Você fez isso com seu pai de 70 anos de idade? Não, é porque eu não sei fazer. Você ficou fazendo o que lá na casa dele? Aí sabe o que ele falou? Meu pai nunca deixou eu fazer essas coisas. Na minha igreja, uma mãe deixou o filho sair sem carteira com o carro. E aí ele capotou o carro. Deu PT. Aí ela falou, você não vai mais sair. Ele falou que não vou o quê? Pegou o carro a segunda vez, capotou o carro a segunda vez, sem carteira. Que lindo, foi fofo, foi maravilhoso. Aí ele pegou outro carro. Ou seja, o menino destruiu 3 carros da família. Porque o pai não conseguiu, a mãe não conseguiu dizer, pare com isso. Quem sabe eu e você não somos assim, muito dependentes dos nossos pais. Deus quer cortar alguns cordões umbilicais. Eu preguei sobre isso aqui já, sobre dependência de Deus. Muitas vezes a futilidade existe porque a gente está apoiado em alguém, que a gente confia, que vai fazer tudo por nós, e não tem nada a ver. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, eu quero que você crie uma independência. Eu vou te falar, se eu hoje fosse filho de uma pessoa influente, filho de uma pessoa rica, ou filho de uma pessoa com um nome aí, eu faria de tudo para provar o meu valor. Não que eu não ficasse dentro do ramo do meu pai ou da minha mãe, eu poderia até seguir dentro do ramo deles, mas eu mostraria que eu poderia fazer as coisas, não porque eu tenho um sobrenome, mas eu mostraria o meu valor e eu não me esconderia simplesmente atrás daquilo que meu pai e a minha mãe conquistaram. Adonias, nunca o papai dele falou não com ele. Não podia, senão ele ficava triste. Aí sabe o que vai acontecer? Quando a mulher dele falar assim, cozinha você aí que eu estou com sono. Hã? O que você falou? Não pode, como é que você faz isso comigo? Lá em casa o prato era na mão. Na nossa igreja nós tivemos um caso assim também, um jovem. Sumiu da igreja. O pastor Jorge ligou, por que você sumiu? Ele falou, só se eu vier aqui em casa eu conto. Aí foi lá. Chegou lá, eu estava no acampamento ano passado, e estava servindo frango. Aí, na hora que estava servindo frango, todo mundo pegou coxa. A menina, na hora de me servir, me deu asa. Então eu fui embora da igreja. Rapaz novo, 28 anos de idade. Pastor Jorge virou e falou assim, dentro da casa, quanto está custando o quilo da asa? Eu vou trazer uns 20 quilos de asa aqui, que você vai sair voando por essa janela. De tanta asa que você vai comer. Aí, sabe o que o pastor detectou? Que na verdade não foi o menino que ficou sentido, foi o pai e a mãe lá da igreja que falaram assim, absurdo ter dado asa para você. Não se faz, nós somos membros fundadores. Gente, quando você encontra um playboy, a vontade que dá de deitar o miserável no chão e encher ele de soco. Um Adonias desse, um porqueira, tomou a frente, foi fazendo, filhinho papai. Filhinho papai. Terceiro tipo de playboy que eu quero te mostrar aí, Mateus 19, 22. Mateus 19, 22. Olha como é fútil a vida de uma pessoa que coloca a sua vida simplesmente nas coisas dessa terra. Mateus 19, 22 diz assim, ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Essa história é a história do jovem rico. O que é esse playboy aqui? É o playboy consumista. É aquele que tem muitos bens, e aí ele tinha a sua confiança, não tem problema ter muitos bens, o problema é ter a confiança nisso. É fazer disso o esteio da sua alma e fazer disso aquilo que você se sustenta. Olha, eu vou te dizer, é o que mais tem na sociedade hoje. Pessoas que alcançam um parâmetro e eles preferem o suicídio do que regredir daquele nível. Essa semana em Minas Gerais, em Belo Horizonte, nós ficamos todos muito chocados com uma situação que ocorreu lá. Um jovem empresário rico
pessoa de uma condição legal, ele ganhando muito dinheiro, muitos milhares de reais por mês, ele se matou. Pra você ter uma ideia, numa conta simples dele lá, foi descoberto 400 mil reais. O menino nem casado era. E outras contas com milhões. Ele se matou e ele deixou lá uma carta dizendo que ele fez isso porque ele se sentia pressionado de todos os lados para ter cada vez mais. Então, amigo de um grande amigo nosso, do Toninho, ficou... Isso aí, o Estado lá, o pessoal está sem entender até agora como isso pode ter acontecido. É muito triste quando isso acontece. Eu me lembro também de uma pessoa que chegou na nossa igreja com a mão na frente e outra atrás. Tão simples o cara que o pastor deixou ele dormir no fundo da igreja. Ele pagava comida com o salário, com o que ele fazia lá. Fazia as limpezas. E aí um dia um irmão doido lá da igreja, doido mesmo, emprestou ele um dinheiro. Sabe o que ele fez com esse dinheiro? Comprou uma pedra preciosa. Comprou uma pedra preciosa e foi numa feira e vendeu ela por 3 vezes o valor. Do dia para a noite ele ganhou tipo assim 70 mil reais. Aí ele foi, comprou mais pedras. Todo mundo sabe que você compra pedra ali em Teoflotone ali. Comprou pedra lá e saiu dando pedrada para esses Estados Unidos afora aí, Europa. Em um ano o cara ganhou milhões. Gente, vocês não acreditam que o cara virou. Ele virou um playboy. Só que aí sabe o que aconteceu com ele? Perdeu o playboy, perdeu. Porque o mundo dá volta, gente. A vida é igual uma montanha russa, é igual né? Uma hora está em cima, uma hora está embaixo. E ele fez um negócio errado, perdeu tudo. Mas quando ele estava por cima, ele chegou lá na igreja e começou a brigar com o pastor, dizendo que não concordava com a forma como o dinheiro estava sendo administrado. Aí, ele bateu na casa do pastor outro dia, 2 horas da manhã. Aí o pastor foi ver quem era. Aí quando a mulher do pastor Jorge viu, falou assim, é o fulano. Aí o pastor falou com ela assim, ele deve estar pobre. Ô pastor, o senhor, por gentileza, por favor, em nome de Jesus, o senhor poderia me dar um minutinho? Eu sei que o senhor... Aí virou senhor. Ele era Jorge, até um tempo atrás, aí voltou a ser senhor. Impressionante. Aí, gente, ele ganhou dinheiro de novo. Foi lá no nosso sítio da nossa igreja jogar bola. Tiraram o time dele, ele não concordou, que a pessoa muitas vezes fica endemoniada na hora do futebol, né? O capeta entra junto com ele. Aí, sabe o que ele gritou? Eu compro porcaria de sítio igual a esse aqui, eu compro 10 agora. Eu vou comprar um sítio desse e vai jogar quem eu quero. O pastor falou assim, repete. Ele pegou e repetiu. Pouco tempo depois, estava tão Durango Kid, que não tinha um miojo dentro de casa. Aí foi lá na porta da casa do pastor, o pastor. Aí falou, deve estar pobre de novo, coitado. Sabe o que o pastor Jorge falou com ele, que eu vi? Deus te ama tanto, que ele tomou todo o seu dinheiro. Porque ele sabe que para você ir para o céu, você vai ter que comer o pão que o capeta amassou com o rabo. Porque se você for rico, você vai para o céu da boca da onça. Porque você com dinheiro deixa Jesus lá fora. Então Deus te amou e te colocou pobre. E você nunca mais terá dinheiro na vida. Não, pastor Jorge, está amarrado. Falou, não está amarrado não, está solto pulando. Você está ferrado, irmão. O dinheiro não pode nos mudar. É o playboy consumista. O menino ficou triste porque tinha muitas riquezas. Abra sua Bíblia comigo aí em 2 Samuel 16. Vamos ver o quarto aí. 2 Samuel. Vai correndo. 2 Samuel 16, eu vou ler o verso 22. Diz assim, ó, 2 Samuel 16, 22. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão. E ele teve relações sexuais com as concubinas de seu pai, à vista de todo o Israel. Gente, tem muitos rapazes que estão se tornando verdadeiro maníaco sexual, sem se lembrar de que tudo que fizer na vida vai voltar para a sua geração. Eu tenho um amigo que um dia ele engravidou a namorada dele, ele cristão,
chegou em casa e não sabia como falar para a família. E ele chegou 6 horas do trabalho e ele ficou assim sem saber como falar. Nisso a irmã dele chegou 1 hora depois chorando. Escute essa história. A irmã dele chegou chorando. Falou: gente, eu preciso conversar com vocês. O quê? Eu engravidei do meu namorado. Aí ele falou: como? Eu engravidei do meu namorado. Ele falou: mas eu queria dizer que eu acabei de engravidar minha namorada. Nisso que ele estava falando, Deus falou com ele assim: eu deixei fazerem com a sua irmã o que você fez com a filha dos outros. Quem engravidou sua irmã foi você. A gente esquece que a gente vai ter filho um dia. O que a gente fizer, quem a gente amassar, encostar numa parede, voltará. Quanto mais ciumento um pai é com a filha, mais eu acredito que esse pai foi um sem vergonha na juventude dele. Porque o cara é preocupado exatamente porque ele fez o que não devia com a filha dos outros. Então ele está sabendo que Deus vai mandar o capeta, que sei lá quem vai mandar, a Dilma. Alguém vai mandar alguém para pegar a sua filha. Aí você está desesperado. Só que eu quero te dar uma notícia. Não tem Twitter nem celular que consegue segurar a onda dessa garotada. Se eles quiserem virar gay, transar, cheirar, matar, eles fazem debaixo do nosso nariz e a gente não vê birosca nenhuma. Então, quanto mais eu vejo um pai e uma mãe protetor demais, eu falo assim: Agostinho, um dos maiores homens do cristianismo de todos os tempos, foi um dos maiores devassos da história. O cara era tigrão. Mas aí ele aceitou a Cristo com 32 anos de idade. Um dia ele estava andando na rua, uma das ex-quengas dele veio: Agostinho! Ele fingiu de égua: sou eu! Ele falou assim: pode ser você, mas já não sou mais eu. É essa resposta que a gente deveria ter na ponta da língua. Sabe o que a gente faz? Ô menina, vem cá, vamos conversar. Flerta com o pecado, tuita com ele. Jesus, esse aqui é o playboy garanhão. Entendeu? É o playboy garanhão, é aquele que está ali. Você não precisa cortar o Elvis fora não, tá? Amém? Eu preciso ser um pouquinho mais específico. Eu estou falando porque eu vi essa história acontecer na gloriosa cidade de Patinga, maravilhosa. Patinga, um presbítero de uma igreja. A família foi para o culto, ele disse que não ia, todo mundo estranhou. Quando voltou do culto, ele deitado na cama, uma poça de sangue. O homem cortou o Elvis. Mas aí ele morreu. Elvis morreu. A família mudou-se da cidade por conta disso. Não é assim que a gente vai vencer, não. A gente vai vencer é abrindo mão dessa futilidade, porque eu vou dizer uma coisa para você: o prazer, seja ele sexual, seja ele qual for, se você colocar sua alma nele, e quando chegar o dia que não rolar mais nada? Porque, gente, não tem Viagra que reacende defunto, não. Um dia a gente fica mortinho mesmo. Olha, eu tenho uma notícia para você, tigrão, que me ouve nessa noite. Você vai miar baixinho, que ninguém vai ouvir. Você, menina, pegando fogo, isso aí vai ser uma água. 9 horas da noite, os dois vão estar dormindo na frente da televisão. Assim, ô bem, dois morto, vai chegar essa hora. E ore para que chegue, porque se não chegar, significa que você morreu jovem. Que chegue esse dia na nossa vida, amém? Ou você está achando que a unção de Salomão está na sua vida? Não está não, viu? Maníaco do parque, não é você não. Abre sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, olha aí. Tem que ser crente hoje para poder achar esse monte de verso aí e ainda não ler, né? Porque quando você acha, eu já acabei de ler. Atos capítulo 20, verso 7 diz assim: no primeiro dia da semana reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo, e vencido pelo sono, caiu do 3º andar, e quando o levantaram, ele estava morto.
Eutico é o playboy isoladão e desinteressado. Chega no culto, vou ficar com medo desse povo, não. Eu vou ficar na minha aqui no canto. Igreja é tudo uma panela. Entendeu? Aqui já tem a panela do louvor, a panela da administração, a panela do pessoal da evangelismo, a panela do pessoal do Circo do Céu, a panela da oficina da família, a panela. Então, eu vou ficar aqui isolado na minha. Sabe o que eu noto, gente? As mulheres, as moças, as mulheres são muito mais engajadas em coisas relevantes do que os rapazes. Na minha igreja eu estou fazendo uma luta para poder montar um coral jovem. Gente, tem 400 meninas e meio rapaz. Meio porque nós ainda estamos meio assim sobre a sexualidade dele. Que ele canta tão tenor que nós estamos assim. Essa coca é fonte. Meu Deus, está sendo transmitido. Jesus, se esse menino tiver mesmo. Ferrou. Tem vaga aqui para mim? Já viu aquele Edson Cordeiro? O menino faz negócio que nem ninguém consegue. A gente marca evangelismo lá na igreja. Vai 4 moças para cada um rapaz. É aquilo que eu sempre falo lá. Quer levar um rapaz para algum lugar? Leva um PlayStation junto. Se eu fosse as mulheres, eu começava a andar com um PlayStation no pescoço. Que aí você casa rápido, filha. Entendeu? Ou então monta um lava-jato. Eu nunca vi homem gostar de lá. Olha aqui, é um pretinho que eu passei na roda. Olha que beleza. Os assuntos mais fútil. Vai ser fútil lá no inferno, rapaz. Quero conversar de... Olha esse carro aqui. Esse carro aqui, ele atinge 7,9 em 1 minuto e... Ah, pelo amor de Deus, velho. Eu quero saber se ele me leva nos lugares e me traz. Se ele vai ficar sujo, se ele tem injeção eletrônica, injeção... Não quero saber. Não, uma futilidade do caramba. Não sabe nada de Bíblia, mas sabe tudo de comparação do carro tal, com o carro tal, com o carro tal. Futebol, sabe tudo. Gente, parece que o mundo fez um propósito assim. Tudo que é idiota, nós vamos ser professores. Em assunto retardado é com nós. E assunto relevante, não estou sabendo de nada, não. O que é que está acontecendo? Foi idiota! O mundo está acabando. Ah, é? Ah, não, mas deixa eu só acabar de ver o resultado aqui do jogo. Os rapazes estão assim, gente. Está tão triste. Uma moça falou comigo, pastor, está uma luta achar um homem que presta. Na verdade, está uma luta achar homem. Ponto final. Se ele é homem mesmo, já é uma coisa assim, chocante. Vou falar uma coisa para vocês aqui, que é o critério número 1 na minha cabeça, se eu hoje fosse um rapaz solteiro e fosse procurar uma moça para me casar. Número 1! Dentro desse critério número 1, aí eu ia colocar os meus gostos pessoais. As pessoas hoje procuram alguém para casar assim. Louro ou moreno, rico ou pobre, crente ou não, aí em cima disso eles começam. Eu colocaria o seguinte critério, primeiro, aí dentro disso, classificando nesse um critério, aí ali dentro eu ia procurar. Critério número 1, esse eu prego, todos sabem lá na minha igreja. Para eu casar com alguém hoje, se eu fosse um solteiro. Se essa pessoa estivesse envolvida, trabalhando direto na casa de Deus. Está engajado em algum ministério? Está fazendo alguma coisa para Deus aqui dentro? Sim. Ah, então o resto, já eliminou os gadarenos tudo. Satangôs, já tirou tudo fora. Os fúteis já ficou tudo fora. Os filhinhos, papai, que não aguenta um grito do pastor, que não aguenta alguém receber uma... Já eliminou essa raça toda. Tá? Aí dentro disso, aí você endoida. Loura, morena, flamenguista, pobre, aí você escolhe o que você quiser lá. Sem dente na boca, aí a critério é seu. Tem muito playboy na dele. Ninguém vem aqui me convidar para nada. Não é para te convidar mesmo não, infeliz. Pastor não tem que ficar indo atrás de ninguém falando, vamos trabalhar. Você que chega e diz, estou saindo da janela. Eu estava aqui isoladão, igual Eutico aqui, só assistindo tudo, eu agora quero me envolver. Eu quero trabalhar. Sabe o que acontece com os playboyzão, isoladão na deles? Cai lá de cima e morre. Dá vontade de deixar morta a praga lá. Falar, não fez diferença nenhuma.
Estava até atrapalhando o vento entrar na janela. Veja comigo aí Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Essa história faz uma raiva na gente. Rapaz, que história que é essa que está na Bíblia aqui? Marcos 10, 35. Parece mentira essa história. Nisso, Marcos 10, 35. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus disse: vocês estão doidos da cabeça. Jesus falou: vocês caíram da laje. Vocês estão doidos. Tiago e João são uns playboy folgado e preguiçosos. Primeira coisa, olha a posição que eles querem ficar: sentados. Segundo, eles querem ser servidos. Na nossa igreja, o pastor Jorge é uma pessoa muito ativa. Então, o pastor tinha uma Santana Quanto. Ele abriu a traseira dela e ele foi lá na loja de material de construção, encheu de cerâmica, que estava fazendo a entrada da nossa igreja. Ele sozinho encheu lá, colocou, parou na porta da igreja, o carro baixo, de tanto peso. Um seminarista da igreja estava passando. O pastor falou: ô menino, me ajuda aqui a tirar essa cerâmica aqui, que os pedreiros amanhã de manhã já estão instalando isso aqui na porta para a gente. Ele falou assim: ô pastor, eu fui chamado para pregar. Eu não fui chamado para carregar. Ô, gente, o pastor não fez ele engolir a cerâmica. O pastor chamou ele de todos os nomes, menos de palavrão. Mas o resto falou: olha, você é um vagabundo. Você não vale nada. Xingou ele todo. Muitas vezes nós estamos vendo isso, gente. Olha, toda igreja que eu vou no Brasil ou fora do Brasil, sabe o que eu percebo? É o mesmo grupinho pequeno que rala e a grande massa fica assistindo. E tem sempre lá os Tiago e o João assentados, um à direita de Jesus, outro à esquerda, folgado, querendo ser servido. Cadê a minha visita? Cadê o cuidado com a minha família? Quem vai vir aqui em casa para me bajular, para eu ir lá no... É isso ali, ó. É uma futilidade, até para se envolver com o que é relevante, com aquilo que é do reino de Deus. Uma história dessa aqui me deixa louco, porque o que a gente percebe aqui? Se você for ler essa história lá em Mateus, quem foi fazer o pedido, na verdade, foi a mãe dos dois. A mãe que chegou. Imagina a mãe estragando os moleques. Jesus, deixa meu filho sentar à direita, outra à esquerda. Jesus falou assim: aqui, ó, eu estou vendo que vocês estão tão inocentes que eu não vou nem mexer com isso não. Que o certo era eu matar vocês aqui agora. Que vocês não estão entendendo o que vocês estão pedindo. Vocês estão loucos da cabeça. As pessoas hoje são assim, querem ser servidas. É essa geração que a gente tem visto. Agora deixa eu te mostrar algumas meninas aqui para a gente orar. Abre aí comigo aí. Jesus amado. Sumiu o texto aqui. Aqui é mole de achar. Deixa eu achar ele aqui. Mateus, a história de João, ó. Mateus capítulo... Mateus capítulo 11. Esqueci de pôr o verso aqui, mas a gente acha, não é possível. Não é Mateus 11 não, Jesus? Manda fogo. É a história da morte de João Batista. Deve ser para frente aqui. 14. Mateus 14. Olha aí o verso 6. Mateus 14, 6. No aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou tanto a Herodes que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Olha essa patricinha aqui, é a patricinha sensual. Dizem que essa menina chamava Salomé. Quem já ouviu isso? É uma Salomé.
Imagina a dança que essa surfistinha dessa menina fez nesse dia aqui. Para o camarada falar assim, eu vou te dar metade do meu reino. Essa menina fez coisa que nem a Carla Pérez no Tchan não fez. Eu estou notando que muitas moças hoje, mulheres, estão mais fúteis e vazias na questão da sensualidade do que os homens. Elas estão usando as armas erradas para conquistar os homens. Vou te falar uma coisa, moça. Um homem usa uma mulher uma noite, mas se ele notar que ela é muito sensual, aí ele vai falar assim, isso aí é mulher para coisar, mas para casar... Isso é a diferença entre coisar e casar, você sabe, né? Uma diferença grande. Esse domingo, acabou o culto na minha igreja, aquele monte de gente saindo, uma jovem mulher segura o meu braço, 26 anos. Eu já atendi essa menina, sabe o que essa abençoada fez? Com 1 ano e meio de casado, ela se envolveu com o patrão dela. Aí ela, o que eu faço, pastor? Eu falei, sai do trabalho. Ah, como é que eu vou viver? Eu falei, morre de fome, é melhor. Ela saiu do trabalho, ficou 6 meses fora. Arrumou um outro emprego, está indo para a cama com o segundo patrão. Ela olhou para mim e falou assim, eu estou indo para a cama com o meu segundo patrão, o que eu faço, pastor? Eu falei assim, ó, primeira coisa, tira a mão do meu braço. Segunda coisa, sabe o que eu vou orar para acontecer? Para Jesus contar para o seu marido que eu não tenho mais nada para fazer. Eu não tenho... Não, pastor, eu sonhei essa noite que o meu marido descobriu. Eu falei, é Deus que já está te avisando. Em nome de Jesus, eu quero estar longe na hora que isso acontecer. Eu quero estar longe porque o que você está fazendo é uma loucura. Uma moça da minha igreja, gente, uma menina doida. Ela falou assim comigo, pastor, sabe o que eu faço quando eu estou me sentindo triste? Eu ponho uma roupa bem provocante, eu passo na frente da construção civil. E aí, madama, bonita a senhora, hein? Oh, demais a senhora e tal. Mexe com... Aí ela fala, aí meu espírito vai lá em cima, eu falo, eu ainda estou podendo ainda. Graças a Deus, eu... Precisa... Olha que futilidade! Gente, Deus fez uma pessoa linda para o outro lindo, um feio para o feio, um mais ou menos para o mais ou menos, um pobre... Gente, eu acho que julgo desigual não é só crente casar com não crente, não. Muitas vezes a pessoa está querendo casar com um negócio muito fora da realidade dele. Procura um negócio dentro da sua praia, meu irmão, senão você vai ficar solteiro para sempre e ainda vai culpar Jesus, miserável. A pessoa é feia igual o Satanás, quer casar com a Brooke Shields, entendeu? Eu estou pregando isso mesmo, gente, será? Entende? Eu estou falando sério, agora eu estou falando sério. Que eu vejo lá na minha igreja, graças a Deus está casando agora, esse domingo, agora, sábado agora, está casando o Sandro. O Sandro é o jovem mais bonito da minha igreja. Tem umas 400 meninas orando pelo Sandro. Eu falei, Jesus, casa o Sandro, que 50% do meu trabalho de ministério de jovens está resolvido. É uma choradeira, pastor, é um tanto de oração contrária. Eu falei, Sandro, não deixa o pastor perguntar, alguém tem alguma coisa contra, que senão... Realmente o Sandro é muito bonito, é um menino que adora a Deus, é um filho meu, o pai dele faleceu, eu falei, Sandro, eu vou cuidar de você, vamos caminhar junto, mas não dá. Aí, as meninas, o Sandro fala comigo, sim, tem meninas que chegam com a arma da sedução, e acham que vão me ganhar. Vou te falar uma verdade, o homem gosta de mulher mais difícil. Ah, pastor, mas sendo de qualquer jeito os homens não estão querendo. Eu falei, então eu estou te dando um conselho aqui, agora não estou falando como pastor não, como homem. Chega num lugar todo espalhafatosa para você ver o que os homens vão pensar de você. Vai falar assim, ixi, muita treta. Muita treta. Olha comigo Gênesis 19. Gênesis 19. Finge que você é rápido aí em abrir a Bíblia. Gênesis 19. E eu vou ler o verso 26, diz assim. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Essa aqui, a mulher de Ló, é a patricinha mundana. A mulher de Ló estava saindo da farra, mas a farra ainda não havia saído da mulher de Ló. Eu fiquei muito invocado
esse final de semana, porque houve o aniversário da Hannah Montana, a Miley Cyrus, que é a Hannah Montana, caramba. É a adolescente mais rica, mais conhecida do planeta, até o missionário Justin chegar junto. Mas ela fez 18 anos agora e fez uma festinha. E na festinha ela foi fotografada fumando maconha. E eu já trouxe um monte de coisa da Hannah Montana para minha filha dos Estados Unidos. A Emily tem 10 anos. Tem estojo de maquiagem, tem mochila da Hannah Montana, camiseta, um monte de coisa, sapato da Hannah Montana. Tem uns adesivos na porta do guarda-roupa da Hannah Montana. Eu cheguei no quarto dela ontem e falei, ô Emily, pelo amor, só falta pôr aqui do goleiro Bruno, do Elias Maluco, já até da maconheira já está aí já. Pessoas mundanas. Uma jovem da minha igreja me disse assim, na época do carnaval, 2 anos atrás: pastor, eu não visto a roupa que as meninas vestem no carnaval e não vou atrás do trio elétrico só por causa do inferno, mas que eu tenho uma inveja e uma vontade, e eu estou ouvindo, porque a gente estava na rua e estava ouvindo tu, e a menina estava quase voando em cima dentro, entendeu? É o mundanismo, é aquela admiração pelas coisas lá de fora, é ver as festas, as bagunças, e ainda ficar assim, ai, que vontade. Mas tem que servir Jesus, né? Jesus te entristeceu, Jesus te piorou, Jesus fez você ficar aborrecido. Gente, nós não podemos... Passo lá na Savassi, Belo Horizonte é a capital do Brasil, com o maior número de bares. Você passa na Savassi, é um bar em cima do outro. Você passa, sabe o que você ouve? O povo rindo, e contando piada, e alegre. Então será que na roda de bar nós ríamos mais e nos alegrávamos mais do que nós vamos nos alegrar agora servindo o Salvador? Não, o povo de Deus tem que ser alegre. Nós não precisamos desse mundanismo. Nem essa igreja, nem a minha, nenhum jovem pode reclamar, porque nós fazemos festa toda hora e programações alegres toda hora. É ou não é verdade? Então o mundanismo não pode estar em nós. Essa aqui não é uma patricinha, essa menina. Ela saiu de Sodoma, mas não mudou nada. O Sodoma estava dentro dela ainda. Olha comigo Atos 5. Vai comigo lá em Atos 5. Já estou lendo o verso já, caí em cima. Atos 5, verso 7, diz assim: cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Ela respondeu: sim, foi esse o preço. Pedro lhe disse, verso 9: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles também te levarão. Essa aqui é a patricinha da grana, Safira. Olha o nome da mulher, Safira. Não é nem bijuteria, não, é pedra de verdade. Safira. O que é esse tipo de patricinha? É a mulher que não aceita a vida difícil. É a mulher que não está caçando um casamento, está caçando um bilhete de loteria. É aquela menina que não aceita enfrentar um desafio, uma luta financeira, seja ao lado do pai, seja ao lado do marido. É aquela menina preguiçosa que levanta, não faz a cama, que não se esforça, que não batalha, que não tem calo na mão, que ela é toda Pati, ela é toda... A minha mulher se chama Patrícia, e apesar do nome, não tem nada de Pati, que a minha mulher é servente pedreiro. A minha mulher nem para servente serve, que ela é daquela que mastiga o abacaxi com a casca. Eu casei com a melhor mulher que podia achar no mundo, pastor Enoque, a que eu casei. A minha mulher roeu o osso do meu lado comigo durante muitos anos, e agora a nossa vida está começando a melhorar, ela está usufruindo junto comigo, e ela continua da roça junto comigo, continua simples, trabalhadora, batalhadora, cismou agora, voltou para a faculdade, essa mulher é doida, está fazendo faculdade. Ela falou comigo: Lucinho, as meninas da minha sala, 17, 18 anos, 19 anos, eu estou com 39, eu tenho 2 filhos para criar, eu estou envolvida na igreja, eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu que fico ensinando para elas. Elas tomaram pau em um monte de disciplina. Eu já fiz 2 períodos, passei em todas as disciplinas.
sem poder fazer os trabalhos, sem ter o tempo que elas têm para poder ir fazer as pesquisas, sem ter o tempo para poder fazer o estágio que elas já estão fazendo. Eu não estou. E aí, Deus está usando lá, abençoando minha mulher. Uma mulher doida, eu virar para a Patrícia e falava, eu não tenho dinheiro. Ela falava assim, eu não estou acostumado também com ter dinheiro. Gente, eu e minha mulher vivemos tanto tempo sem dinheiro, que a gente achava que viver sem dinheiro era a vida normal. Quando Deus começou a dar dinheiro para a gente falou assim, será que a gente está em pecado? Porque esse negócio está errado, a gente nunca teve dinheiro. Como é que pode ter R$1.000 na conta bancária? Isso vamos fazer uma análise da nossa vida, tem algum problema? Oh Deus, será que nós estamos pecando? Eu casei com uma mulher doida, mulher maluca, mulher que eu não dava roupa a ela, ela não reclamava. Já imaginou uma mulher dessa? Vai sair no Fantástico. Safira não. Safira é essa pessoa vendida, fútil, que faz, quem sabe fazer até greve de sexo com o marido quando ele não tinha para dar para ela tudo que ela queria. Essa mulher aqui entrou num acordo para poder enganar o próprio Deus. Futilidade. É o que a gente vê nas novelas por aí, né? Vamos ver mais umas Patrícia aqui, aí nós vamos encerrar. Olha comigo aqui, por favor, Jó, capítulo 2, vai lá no meio da Bíblia. Jó, capítulo 2, e eu vou ler o verso 7. Diz assim, saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Então Jó apanhou um caco de louça e com ele se raspava, sentado entre as cinzas. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ele, porém, respondeu, você fala como uma louca. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Qual é a quarta patricinha aqui? É a patricinha desequilibrada, descontrolada, emocionalmente instável, barraqueira. As pessoas estão fúteis. A futilidade é um vazio. Então, quando você atinge um balão com um problema chamado agulha, o que o balão faz? Explode. Quando as lutas da vida vêm sobre pessoas fúteis e vazias, o que elas fazem? Explodem. Nós somos, gente, igual milho de pipoca. O milho de pipoca, quando ele é levado ao fogo, uma das duas coisas acontece com ele. Ou ele fica mais lindo e se torna uma flor que mata a fome das pessoas e que é molinha, ou ele vira piruá, que é duro e não alimenta nem o capeta. Tem pessoas que quando o fogo das provações vem, ao invés delas virarem uma linda pipoca, elas se endurecem e viram um peruá, e viram uma coisa intragável. Essa mulher aqui, tem certeza que ela curtiu muito a vida, mas na hora que o problema veio, ela se voltou contra o marido dela. É uma desequilibrada, uma descontrolada, uma pessoa descompensada. Posso te falar uma coisa? A maioria das mulheres e moças que me procuram para conversar, elas já começam chorando. Os homens não governam o mundo porque são mais fortes que as mulheres fisicamente, não. Fisicamente as mulheres são mais fortes que os homens. Os homens governam o mundo porque eles são mais fortes que as mulheres emocionalmente. Quer ver um exemplo? Termina um namoro, a menina leva 1 ano, 2 anos para esquecer. O rapaz assiste o primeiro intervalo de uma partida de futebol, ele sara. Estou sarado, já curei, Jesus, glória a Deus, vamos embora para a próxima moça. Os homens dizem amém? Eles não estão querendo falar não, mas é verdade. Posso te falar uma coisa? Mude a manchete principal do jornal da sua vida. Quando você abre um jornal, não tem lá assim, a capa do jornal não tem a manchete principal. Muitas vezes a nossa manchete principal é de desequilíbrio. Ai, não vai dar certo. Ai, que luta. Ai, amaldiçoa a Deus e morre. Ai, eu não estou aguentando mais. Muda isso! Essa mulher desequilibrada, ela era uma fútil, essa mulher. Fútil. Olha o que Jó falou com ela. Então a gente não pode receber nenhuma luta na vida, não é só bênção. Meu amigo, só bênção, é na Disney. Mas que me consta aqui não chama Disney, chama Vila Velha, nem nova não é. Então firma o corpo,
Porque vai vir problema. Só que na hora que o problema vier, ao invés de ser um desequilibrado, respira fundo, conta até 3, finge que está tudo bem. Muitas pessoas estão muito vazias, e isso os está levando a um desequilíbrio emocional. É a futilidade do homem moderno. Olha comigo aí, por favor, a mulher samaritana, João capítulo 4, eu nem vou ler não, olha para mim, é o capítulo inteiro. Qual que é essa patricinha aqui? É a patricinha respondona, cheia de argumentos, porque Jesus tentou levar essa mulher para Deus, tudo que Jesus falava com essa mulher, ela tinha uma resposta. Mas deixa eu falar com o senhor, como que eu sou samaritana, entendeu? E o senhor está vindo entendeu? Pedir água. Ô mulher, se você soubesse quem está aqui, você ia me pedir água viva. Ah, mas vocês falam que o lugar de adorar é Jerusalém, a gente acha que é no monte. Aí Jesus ia lá, aí vinha um outro assunto, e uma mulher cheia de argumentos. Olha, eu vou dizer, o homem moderno, ele é bom em falar, mas ele é péssimo em ações. Péssimo em ações. Eu já vivi isso aqui demais, já contei aqui. O dia que um casal de diáconos da minha igreja trouxe a filha para conversar comigo. A menina é pouco maior que essa caixa de som, assim, um toco de menina desse tamanhozinho. Pois não, minha filha. Ó, pastor, eu não sei o que você vai falar comigo. Não me interessa o que você vai falar comigo. Que eu estou com a minha cabeça decidida. E eu não quero saber o que você vai me dizer. E meu pai e minha mãe também. Eu estou falando de gente que nunca saiu da igreja, nunca se desviou. Pessoa cheia de argumento demais. Não sabe por que as pessoas não perdem para os outros no argumento? Porque nunca perderam para si mesmos. Se você perder para você, você começa a perder para os outros. Sabe por que o filho pródigo não terminou o discurso dele quando voltou para a casa do pai? Porque a Bíblia diz no verso anterior assim, caindo em si. Se você cair sobre si, você não cai sobre os outros. Ele caiu em si. Aí quando ele chegou lá no pai dele, ele falou, pai, é o seguinte, o pai dele falou, cala a boca rápido, traz o forró aí, traz o povo, traz a carne, põe o CD do El Chan aí, vamos animar, o menino voltou, Muitos de nós estamos com o argumento muito pronto no casamento, a gente já vem no carro dirigindo, falando assim, eu vou falar com a minha mulher, quando ela falar isso, eu vou falar aquilo, aí eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, e aí eu vou falar, e eu vou fechar a porta e sair, que eu quero ter a última palavra. Uma pesquisa mostrou, olha, eu vou ler aqui, ó, que a coisa que os homens podem fazer que mais alegra as mulheres é decidir. As mulheres gostam de homens que decidam. E você sabe o que as mulheres podem fazer que mais alegram os homens? Isso é uma pesquisa, gente. Eu fiz questão de anotar aqui. Eu só estou lendo, tá? Ficar calada. Não tem culpa não, eu sou só o boy, eu só estou lendo. Viu, madama? Deixa eu falar uma coisa, olha, alguém está dando aleluia aí, ó. Homem, gente, quando está vivendo luta, você quer suicidar um homem, é você pôr um trem falando na cabeça dele. Essa luta está grande demais. Aí, homem é assim, calma, vamos resolver. Calma! Se não ficar calmo, ele pega uma faca. Só que não é para matar a mulher, não é para matar ele, que ele não aguenta ouvir tanta falação. Tem muita gente muito fútil e muito cheia de argumentos. Sabe onde é que a gente mais vê isso? Na internet. Na internet a gente vê um monte de gente à toa, que tem os argumentos mais fortes do mundo. Tanta gente entra comigo no Twitter e fala comigo, sabe o quê? Eu discordo de você, porque eu acho tal. Vamos sentar para a gente conversar? Todos pulam fora. Todos pulam fora. As pessoas mandam carta anônima, mandam coisas sem nome, os argumentos mais incisivos, mas não tem cara e nem vida para poder conversar nada. Vamos ver mais uma, Patrícia, aí? Gênesis 3, verso 6. É a última. Gênesis 3, verso 6. Olha que legal essa menina aí. Menina gente boa. Essa menina aqui, gente, era a menina mais linda do mundo.
Mais linda, é mais gata essa mulher aqui. Só tinha ela, né? Alguém falou assim, o Rio de Janeiro é uma cidade muito perigosa. Aí o pessoal respondeu assim, não, o lugar mais perigoso do mundo e violento do mundo era o Jardim do Éden, porque num dia só morreu 1/4 da população. Muito retardado, né? Gênesis 3:6 diz assim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, e era atraente aos olhos, e além disso era desejável para dela se obter discernimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Essa é a última patricinha, quem é? É a Eva, a patricinha que podia ter mudado o mundo, mas ferrou todo mundo. Essa mulher poderia ter entrado para a história como a mulher mais importante da história. Deus teve que mandar uma substituta para ela. Quem sabe o nome da substituta dela? Quem? Tenha medo não, pode falar ela mesmo. Quem? Maria. A mulher mais espetacular que já viveu. Maria. Gente, essa mulher é lembrada pelos séculos dos séculos como aquela que abriu a porta e falou com o pecado. Ô pecado, entra na humanidade. Eu e você estamos na situação que estamos por causa da nossa mãe. Sua mãe, minha mãe, Eva. E naquele momento, Eva representava toda a raça humana. Deus leva muito a sério essa questão da representatividade. Aí você fala, mas eu não concordo com isso. Não fale isso, porque senão você acaba de perder a sua salvação. Porque se você não concorda que Eva nos representava lá no jardim, então Cristo também não nos representava lá na cruz. Eva era eu lá no jardim e era você. E quando ela tomou aquela decisão, nós estávamos decidindo junto com ela deixar o pecado entrar. No Rio de Janeiro, outro dia, uma mulher como Eva, olha que coisa ridícula, gente. A mulher lavando a roupa lá dentro de casa, houve um problema lá, porque entupiu a água, aí a vizinha falou, o que está acontecendo? Ela falou, toma banho, começou a xingar. A vizinha falou, não filha, depois a gente vê isso aí e tal. O marido chegou em casa do trabalho cansado, ela falou assim, a vizinha gritou comigo, você vai deixar? Não, mulher, estou cansado, o cara é do Flamengo, igual eu também, fica em paz. Não, vai lá, vai lá, vai lá. O cara foi lá, o que está acontecendo? O marido da outra veio e falou, o que está acontecendo? Aí o cara falou, não, nossas mulheres, essa mulher, né, velho? Amém, nós todos? Deus abençoe, estou indo para casa. Falou, foi para casa, a mulher falou assim, você vai deixar assim? Isso saiu no jornal, gente, semana passada. A mulher fez o cara, resumindo, a mulher fez o cara morrer. Que o outro era desses, baixinho, troncudinho, mas com um revolvinho pequenininho assim, ó. Um revolvinhozinho assim é muito melhor do que um músculo desse tamanhozão. Aí ele deu um tirinho com um revolvinho pequenininho e aí teve um funeralzinho. Eva. Oh meu Deus, nós não podemos ser assim não. Nós não podemos pôr tudo a perder com uma atitude. Pastor, como que a gente tira da nossa vida a futilidade? Como que a gente nunca se torna um playboy, nem uma patricinha? Só tem dois jeitos. Primeiro, se a gente olhar esses exemplos bíblicos e falar assim, eu não vou imitá-los. Eu não serei uma pessoa preocupada com sexo, com grana, com aparência, com sensualidade, eu não vou ser essa pessoa vazia, respondona e descontrolada. Eu não vou ser essa pessoa filhinha de papai. Eu vou ser alguém muito além disso. O meu conteúdo verdadeiro vai ser muito maior, Cristo. Eu vou procurar coisas sólidas, coisas eternas. Eu vou me envolver. Aprendeu com os exemplos bíblicos? Maravilhoso. Não aprendeu não? Então vai ter que aprender com o maior playboy da Bíblia. Quem é o maior playboy da Bíblia? Eu não vou ler a história dele aqui, todo mundo conhece, é o filho pródigo. Olha o filho pródigo, olha aqui. Saiu de casa querendo distância de todo mundo. E voltou querendo ficar pertinho. Saiu sem grana, saiu com grana, voltou pobre. Saiu com a mão lisinha, voltou com a mão calejada. Saiu para farrear, voltou para trabalhar. Saiu cheiroso, Hugo Boss, voltou fedendo. Saiu enfrentando, voltou pedindo perdão. Saiu caindo de pau nos outros, voltou caindo em si. Saiu amigo da playboyzada,
voltou amigo dos porcos. Saiu xingando, voltou sendo xingado pelo irmão dele e mais uns outros. Saiu filho, voltou funcionário. Se os exemplos bíblicos não bastam, só tem uma coisa que arranca a futilidade de uma pessoa, sabe o que é? É passar um tempo com os maiores transformadores de vida que eu conheço. São os porcos. Comer com os porcos, ficar lá um tempo. Rapidinho a pessoa reavalia a vida. Uma coisa que eu faço que me dá assim me faz pensar muito é quando eu visito hospitais. No hospital você visita a pessoa na sua condição mais frágil. Aquela pessoa que um dia foi dura, não quis se render a uma pregação, criticou a igreja. Quando você vai no hospital, gente, o discurso muda todo. Em face da morte, o playboy morre, a patricinha some, a maquiagem desaparece. Você está transando ou não está, não importa. Se tem um BMW na garagem ou um skate, não importa. Não importa. Ai, quantos seguidores você tem no Twitter? Não importa. Eu fiquei muito invocado com essa menina, 16 anos. Se você vir a foto dessa menina, você dá vontade de morrer junto. De tão linda. Se matar porque o Justin Bieber. Eu vim aqui nessa noite falar de futilidade, pedir a Deus que Ele nos ajude. Nós estamos num mundo vazio, obscurecido, fútil mesmo. Mas Deus nos chama para sermos pessoas relevantes, transformadoras, pessoas vivas, alegres, que têm o conteúdo da sua palavra dentro de si e que vão marcar esse mundo positivamente por amor a Ele. Na sua sala de aula você pode ser uma pessoa que expulsa a futilidade. No seu trabalho você pode ser uma pessoa que mostra o que é real. Você pode ser uma pessoa que na sala da sua casa, ao assistir as notícias, você sempre coloca um comentário para mostrar o lado espiritual daquilo que ninguém está vendo. Você pode ser uma pessoa que em todo lugar e a todo momento, você está preocupado em ver vidas rendidas a Cristo. Você pode ser uma pessoa de assunto fútil, ou você pode ser uma pessoa de assuntos eternos. Eu estava 3 dias atrás dentro de um táxi, 4 horas da manhã, em Brasília, indo para o aeroporto, morto. Aí o Espírito Santo literalmente me acordou. Sabe qual era o assunto que eu estava conversando com o cara? Oh, eu sou de Minas também. Eu sou de Belzonte, e você? Eu sou de... Ele falou lá o nome da cidade. Velho, o Galo é uma desgrama, né? O Galo é uma desgrama. E o Cruzeiro é 2 desgramas. Velho, Campeonato Mineiro, os paulista e carioca boicota nós, né, cara? Boicota. Porque você sabe, o que conta é time carioca, time paulista. Esse era o papo. O Espírito Santo falou assim: Vamos fazer de conta que você é relevante aí, filho? Sai do meio dos... Fala alguma coisa. Eu olhei para ele e falei assim: você tem uma cara de que você vai ser crente um dia? No meio do futebol. Luz brilhou no meio das trevas. Ele falou assim: que porcaria é essa que todo mundo que entra no meu táxi fala que eu vou virar crente? Eu falei assim: e é hoje, hein? Ele falou: por quê? Eu falei: porque todo mundo que entrou no seu táxi era doido de falar que você ia virar crente, mas hoje entrou aqui o cara que vai fazer você virar crente. Ele arregalou o olho assim para mim, pensou assim: você é um assaltante, você é um doido, vai me fazer comer folha de Bíblia aqui, alguma coisa ele vai fazer comigo. Eu comecei a falar sobre o destino eterno da alma dele. Sabe o que eu disse para ele? Deus está me dizendo que agora que tem gente que não para de orar por você. Quem é? Ele falou: minha mãe lá do interior que é crente, vi me mandando recado. Falei: você está afastado de Jesus, está desviado, não está? Ele falou: estou morando com uma mulher que é macumbeira. Falei: ela vai usar você para fazer você de frango de macumba, viu? Vai pôr você numa esquina. Você tem que largar essa vida ruim sua e entregar a vida a Cristo hoje, 4 da manhã, gente. O assunto era uma porcaria. De repente o assunto ficou eterno. Eterno! Ele chegou no aeroporto de Brasília e parou em fila dupla. Eu falei: Satanás, capeta dos infernos. Aí ele foi, eu falei: não, desliga o carro. Ele falou: não, eu estou em fila dupla. Falei: problema é na fila dupla. Segurei ele pelo pescoço, falei assim: repete uma oração comigo.
Fiz ele fazer uma oração de 5 minutos. Senhor Jesus, fiz ele confessar pecado. Perdoa que eu fiquei adorando a Aparecida. Perdoa que eu fui arrumar uma macumbeira. Me perdoa que eu afastei da religião da minha mãe, que a minha mãe me ensinou. Me perdoa meus pecados, eu entrego minha vida. Tudo. Agora entrega a vida a Jesus. Fala você aí. Senhor Jesus, entra na minha vida. Tá? Amém, amém. Aí ele saiu. Satanás não deixou nenhum carro ficar atrás da gente. Foi tudo passando. Ele desceu, tirou a mala. Olha o que ele fez. Tirou a mala, pôs as malas assim. Levantou as 2 mãos e falou assim: Deus, se na primeira corrida do dia o Senhor já entrou no meu táxi, como não será a minha vida legal daqui para frente? Eu abracei com ele, nós 2 choramos. Eu dei para ele o endereço de algumas igrejas em Brasília. Eu poderia ter terminado, sabe como essa conversa? É nóis, né, velho? Vamos ser campeão só em 2200. Tchau. O que eu teria marcado a vida desse homem? Agora, pensa comigo aqui, só para encerrar a última cena. Eu chegando no céu. Jesus vira para mim e fala assim, olha aqui Paulo, Daniel, olha o pastor Sama está aqui. Olha aqui todo mundo, a gente rindo, brincando. Eu falo assim, vem cá que eu te mostro um negócio aqui. Lembra daquele seriado, Sem Carga Pesada? Lembro. Um taxista que você ganhou para Jesus aqui. Eu não vou morrer, gente, porque eu vou estar no céu. Mas que o meu coração vai acelerar de saber que se a futilidade saiu da minha vida 1 minuto, e isso ocasionou uma vida aí para o céu, o que Deus não fará na nossa vida, se nós deixarmos a futilidade fora da gente para sempre. Eu quero que você fique de pé para a gente orar. Não é bom nenhum de nós aqui termos que enfrentar os porcos. Os porcos são terríveis. Porque o porco expulsa o playboy que está na gente na força. Nessa noite, não vim aqui condenar ter dinheiro, gente. Não me entenda errado. Não vim aqui condenar nada disso. Eu vim aqui condenar aqui dentro. Nós temos o Filho de Deus, amém? Não podemos viver uma vida vazia. Eu quero fazer uma oração agora. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que ainda não tem certeza da sua salvação. Quem sabe você ainda tem dúvidas. E você se pergunta, se eu morrer agora, será que eu vou passar a eternidade com Deus? Essa é a grande pergunta que você não pode dormir sem responder nessa noite. Quer ver como é que é fácil? Faz de conta que você está dentro de um táxi comigo. Que você é atleticano como eu. Que a gente acabou de parar no aeroporto de Brasília em fila dupla. Faz de conta que eu agora estou segurando o seu pescoço. E você vai repetir comigo a mesma oração que o taxista repetiu. Diga comigo assim, todo mundo em voz alta. Diga, Senhor Jesus, te entrego minha vida. Tira esse vazio e coloca em mim a coisa mais real do mundo, que é o teu amor. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e dá-me o Espírito Santo. Porque a partir de hoje eu sou teu, oficialmente. E agora posso afirmar que eu sou salvo. A futilidade foi embora e a verdade veio para dentro. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço por ouvir minha oração. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração comigo pela primeira vez? Levante a sua mão assim. Levante a sua mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Levante a sua mão. 7. Levante a sua mão bem alto. Você que fez essa oração comigo. 8. Levante a sua mão, não tenha vergonha. 9, 10, 11. Todos os que estão erguendo as mãos, eu quero fazer algo para a gente encerrar bem bonito. Queria que o pastor Rogério viesse aqui para me ajudar. Todos os que estão erguendo as mãos, por gentileza, sai do seu lugar e vem aqui à frente. São pelo menos 10 pessoas que eu vi, 11 pessoas erguendo a mão. Pode vir aqui, para ficar bem bonito, eu vou te convidar a subir aqui em cima. Pode subir aqui. Pode vir, sai daí do seu lugar, Deus te abençoe. Deus te abençoe, pode vir para cá. Pode vir daí também, sobe aqui, fica aqui na frente. Deus te abençoe.
Deus abençoe o senhor. Fica aqui em cima, um do lado do outro, aqui assim, bem bonito. Deus te abençoe, jovem. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, moça. Deus te abençoe. Pode ficar aqui do lado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tem mais pessoas? Venha para cá agora. Agora. Hoje é o dia que importa. Agora é que é o momento. Hoje é o que tem de mais importante, é o dia de hoje. Sabe o que a Bíblia diz? Se hoje você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Não endureça o seu coração. Eu vou contar até 3. Você vai olhar para quem está do seu lado e vai dizer assim: quer ir lá na frente comigo, taxista? Confirmar a sua decisão por Jesus? 1, 2, 3. Olha para quem está do lado e fala aí: quer ir lá na frente comigo? Vamos lá agora confirmar essa decisão. Já tem 10 corajosos aqui, olha. Falta só você, venha. Pode vir com essa pessoa para cá. Ela está, não sei. Pode trazer ela para cá, que ela está querendo entregar a vida para Jesus, mas está sem graça, está preocupado com a roupa, com o cabelo. Não estou preocupado com nada aqui. Nada. Nós estamos preocupados só em ver a sua vida rendida aos pés de Jesus aqui. E você indo dormir nessa noite com essa certeza. Tem alguém? Venha agora. Venha, pode vir. O que nós estamos falando aqui não é uma bênção. É uma questão de vida ou morte. É uma questão de vida ou morte. Tem mais alguém? Saia do seu lugar. Saia do seu lugar, vem para cá. Não fique em cima do muro. Vem agora. Ai, pastor, eu estou assim, vou, não vou. Eu vou estar negando a religião dos meus pais. Eu vou ter que virar. Nós não falamos de religião aqui hora nenhuma. Nós falamos de um homem, Jesus. Entregar a vida a Jesus. Viver uma vida para agradar a Jesus. Nós não falamos de... É disso que nós estamos falando. Venha. Tem mais alguém? Venha. Pode sair do seu lugar. Vem para cá. Quem sabe você está afastado do Evangelho. Já frequentou a igreja um tempo. Decepcionou, ou desanimou, ou falou: ah, isso não é para mim não. E hoje você decide voltar. Vem para cá. Vem para cá que nós vamos orar com você. Venha, pode vir, sai daí do seu lugar, nós queremos orar com você. E eu vou fazer uma oração agora, eu vou fazer um outro convite, vou pedir o pastor Rogério para orar. Sabe qual é o convite? Você, quem sabe, está aqui hoje e você diz: pastor, eu não quero ser como essas pessoas aí de fora, não. Eu não quero ser uma pessoa tão vazia. Eu quero ser mais relevante. A partir de hoje, pastor, no táxi que eu entrar, eu não quero... Eu vou falar de atleta, eu vou falar de calor, vou falar de tudo, mas eu quero falar de coisas eternas. Você que quer fazer um compromisso de ser uma pessoa mais relevante, de ser uma pessoa que tem algo mais vivo e mais eterno e mais transformador para passar, sai do seu lugar e vem aqui no altar de Deus e diga com essa atitude: pastor, olha, eu estou tomando aqui uma atitude de ser uma pessoa mais preocupada com o meu coração do que com a minha aparência. Quem sabe você está aqui e você está todo preocupado: ah, eu sou feio, eu não consegui alguma coisa. Vem aqui no altar do Senhor, se ajoelhe aqui e diga com essa atitude: eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser uma pessoa maior, eu quero ser uma pessoa que vai mudar esta geração, no meu salão de beleza, onde eu for, dentro do carro, no trabalho, na escola. Eu quero ser uma pessoa que fala alguma coisa que ninguém está falando, que faz alguma coisa que ninguém está fazendo, que transforma a vida das pessoas, porque um dia eu não vou vê-las mais. Sabe o que eu pensei dentro daquele táxi? Eu nunca mais vou ver esse taxista na minha vida. Deus me deu uma chance, ou eu aproveito essa chance, ou eu vou ter sido mais um comum, como qualquer outro que entrou aqui dentro desse táxi. Quem sabe você é uma pessoa comum, hein? Que onde você entra, muda nada, é tudo igual a todo mundo. Se você quer entregar a vida a Cristo, vem aqui à frente, rápido. Se quer receber essa oração, vem aqui no altar. Eu vou pedir ao pastor Rogério que ore, nos abençoando. Tem mais alguém para vir? Vem. Nós vamos orar. Amém. Quando a Bíblia fala de proclamar a tempo e a fora de tempo, é isso aí. Não era tempo, não é hora. É dentro de um táxi, é dentro de um ônibus, é dentro de um elevador. O elevador fica no máximo 30 segundos a 40 segundos no máximo.
dá tempo de você levar alguém a Jesus nesse tempo que parece ser fora de tempo. Que Deus nos dê essa ousadia. Se você está precisando dessa ousadia, seu lugar é aqui, ajoelhado, pedindo ao seu Senhor. Porque na nossa humanidade a gente não consegue, com certeza. Mas é na hora, quando Lucinho usou uma expressão de que o Espírito fez assim, né? Essa é uma expressão, mas é o Espírito, com certeza. Nós, pela nossa humanidade, ia ficar no Flamengo, no Atlético, no governo, nos políticos, qualquer outro assunto, de menos o assunto do reino de Deus, que esse é o que Satanás tenta nos impedir de falar. Então peça a Deus essa ousadia, peça a Deus, na hora, eu quero, Senhor, quero que o Teu Santo Espírito me dê palavras, coloque nos meus lábios a estratégia que eu preciso naquela hora que eu tenho dificuldade. Peça ao seu Senhor, Ele dá, Ele dá. Eu já pedi isso várias vezes ao Senhor, de estar num lugar, num ônibus principalmente. Tinha uma época que eu viajava muito de ônibus, e tinha hora que você ficava assim, Senhor, como que eu vou entrar no assunto? Como que eu vou chegar nisso? Aí a própria pessoa entrava no assunto. É assim que Deus faz muitas vezes. Então vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma noite. Obrigado por essa quarta-feira, ó Pai, tão chuvosa, um dia tão chuvoso, mas eu pude estar aqui na casa do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa palavra, Pai, porque é exatamente por não ser fútil a ponto de uma chuva me impedir de estar aqui, ó Pai, é que eu estou aqui. Graças te dou por isso, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor trouxe através da vida do Lucinho, Pai, que saiu lá de Belo Horizonte e também está aqui nessa noite. Pai, e agora eu te peço por cada irmão, que alguma coisa moveu o coração deles, eles estão aqui no altar, Pai, pedindo ao Senhor algo específico. Ah, Deus, que seja uma ousadia a mais, ó Pai, que seja estratégia, que seja tirar, ó Pai, da desgraça que é viver uma futilidade evangélica, Pai. Se for isso, Senhor, em nome de Jesus, vai tirando agora, ó Pai. Vai tirando, ó Pai, tudo que não é do Senhor, toda vontade e desejo que não provém do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós agora te pedimos, Pai. Entre em cada vida, Senhor, dando ousadia no Senhor, dando, ó Pai, vontade de sair daquele leite, do leitinho espiritual, Pai, e que eles tenham vontade de se alimentar realmente da palavra do Senhor, de boas literaturas, conversar com pessoas, ó Pai, que também têm bons assuntos. Ah, Deus, e que cada momento da vida deles, Pai, eles entendam como sendo um momento de Deus, que o Senhor colocou na vida deles, para proclamar o Evangelho, para ser exemplo, para ser padrão, para que se for preciso uma palavra, Pai, ou quem sabe uma atitude, Deus, como aquela frase que diz, pregue sempre o Evangelho, se preciso for, use até palavras. Que seja assim com cada irmão que está ajoelhado aqui, Pai, e com cada um que está aqui agora nessa igreja, que nós possamos com a nossa vida, com as nossas atitudes, ó Pai, a última coisa que as pessoas possam ver em nós seja a futilidade. Que eles vejam em nós pessoas relevantes, Pai, pessoas dignas de ser imitado, como Paulo disse, porque nós também imitamos Cristo. Assim eu peço para cada um de nós essa bênção, Pai, de sermos dignos de imitação, Pai. Capacita-nos, Pai. Misericórdia te pedimos a Ti, Senhor. Pai, agora cada irmão que está aqui nesse altar, Pai, que hoje levantou a mão, dizendo, eu não quero mais viver uma vida fútil, que não me leva para o céu. Eu quero entrar no caminho da salvação. O caminho que no final tem uma cruz vazia, porque Cristo não está lá mais, porque Ele ressuscitou para me dar salvação. E assim, Pai, em nome de Jesus, esse Jesus que ressuscitou, eu quero profetizar as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um desses irmãos, Pai. Uma vida abundante, aquela vida que o Senhor promete a todo aquele que entra nesse caminho, o caminho de seguir ao Senhor, Pai. Dê a eles forças, força na quinta, na sexta, no sábado, na segunda, não só agora, neste momento, Pai, mas na vida deles, que eles tenham força para vencer o pecado a cada dia, Pai. Deus, sela essa decisão no coração deles em nome de Jesus, e que eles usufruam, Pai, de tudo aquilo que o Senhor tem separado para aqueles que confiam e entregam a vida ao Senhor. Nós agradecemos pela vida deles.